Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com alegria cumprimento a todos através da abertura de mais uma lição da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Tua Palavra, de poder estudá-la e principalmente de encontrar o sustento para a nossa fé e poder transmitir para o mundo ao nosso redor. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Capacita-nos ao cumprimento das Tuas orientações e que possamos, pela Tua graça, ter condições suficientes para transmitir aos que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas, guia os nossos passos para a Tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sofrendo por Cristo. Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. É interessante esse tema porque Cristo é o único motivo, é a referência única, ímpar, em todo o universo, que nos fortalece e nos exemplifica motivos e razões suficientes para prosseguirmos na jornada independente do tamanho das tempestades que enfrentamos. Seja em terra firme, seja voando, seja nadando, seja navegando. Em qualquer situação, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Tudo vale a pena por Ele. E o principal ponto a observarmos nessa semana é que com tudo que Ele passou, mesmo tendo consciência de que o sofrimento maior que ele enfrentaria não seria o enfrentamento com o sono da morte, que não é nada. Mas ele sabia que ia enfrentar a morte eterna, a morte no seu verdadeiro sentido, para que eu e você fôssemos poupados. Mesmo sabendo de tudo isso, ele não perdeu o foco. Ele sabia que a única maneira dele vencer, depois que ele assumiu a nossa carne, depois que ele se tornou um de nós, a única forma, não tem outra, dele vencer seria a absoluta dependência do Pai. Então ele não perdeu o foco. Ele, ao vir para cá, a primeira coisa que ele deveria fazer, antes de mais nada, nesse mundo, ao pisar sobre a face da terra, ao entender-se como gente, era vacinar-se contra o zumbitismo. E essa vacina, só o Pai que nos dá. É o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio celeste. Aí ele estava vacinado. Adoraria em espírito e em verdade o tempo todo, e que caísse 1000 à direita, 1000 à esquerda. Ele não abalaria seu foco. Nosso exemplo supremo. A perseguição aos cristãos primitivo. Segundo tema. Analisando 1 Pedro 1,6 e 5,10, podemos compreender, numa rápida olhada na história, o que esses nossos amigos, irmãos da antiguidade passaram, os cristãos primitivos. Lembramos que até o ano 100 da era cristã, infelizmente, a própria liderança da igreja perseguiu os verdadeiros cristãos. Perseguiram a Cristo e perseguiu eles também. Os próprios líderes tomados de corrupção fizeram isso. É lamentável. Quando Samaria foi destruído
e o reino esparramado aconteceu algo semelhante. A liderança, a monarquia, tanto a liderança religiosa como política, todos estavam corrompidos. Nos dias de Judá, quando o reino caiu por ocasião da invasão babilônica, da mesma forma, corrompidos, sem foco, mergulhados nas trevas. Mas em todas as épocas houveram escolhidos, como vimos no dilúvio, também em Samaria, também em Judá. Nos dias de Cristo, da mesma forma, ele próprio selecionou 12, um dos 12 caiu, entrou outro, substituiu, e vários outros foram agregados, e até hoje está agregando discípulos e apóstolos nesta missão maravilhosa. Mas a única maneira de vencermos é não perder o foco. Então, entre o ano 31 da era cristã, começando com Cristo, e se estendendo até o ano 100, infelizmente, a própria liderança judaica encabeçou essa perseguição contra a igreja primitiva. Depois do ano 100 até o ano 323 aproximadamente, o Império Romano, incentivado, turbinado pela própria liderança judaica, assumiu essa perseguição e oprimiu com força sem igual. Inclusive o Coliseu Romano, que teria sido construído entre o ano 70 ao ano 80 da era cristã, debaixo do período da primeira perseguição, onde a própria liderança judaica oprimia os cristãos, e sobre a qual Pedro estava escrevendo essa carta, nesse primeiro período, o Coliseu, que foi construído por razões de divertir o povo, momentos de diversão, de Olimpíadas, aquele Coliseu ali, o diabo conseguiria transformar aquele Coliseu, menos de 300 anos à frente, alguns imperadores começariam a usar ele. Diocleciano, o pai de Constantino, começaria a usar o próprio Coliseu para levar os cristãos para lutar com gladiadores, com feras. Veja que coisa interessante, né? Essa marca histórica. Como que o diabo inverte os valores e transforma as situações mais terríveis, consegue dar um teor, uma negritude nas trevas, que é como se pudesse palpá-las. Isso é o que Satanás tem feito ao longo da sua existência. Um terceiro ponto interessante a ser analisado aqui, que, como eu disse antes, a carta de Pedro foi escrita sobre o período da primeira perseguição, mas que serviria para todas as perseguições, inclusive até os nossos dias. As perseguições não acabaram. Lembrando ainda um quarto ponto, que tanto o paganismo continua matando, como vocês veem em países fundamentalistas por aí afora, que esses segmentos religiosos fundamentalistas crescem igual formiga na face da terra, mas a misericórdia de Deus é quem prevalece e ainda tem mantido os seus servos vivos, e tem acompanhado a cada ato de maldade e prestará conta com esse formigueiro todo da maldade que tem oprimido e matado gente em todo o canto da terra. Mas tanto o paganismo tem matado nos países fundamentalistas, como cristãos também. Lembre-se que a última perseguição está mostrando um cristianismo ecumênico, que se juntará para impor um decreto dominical e oprimir, como reza a profecia. Lá no Escatologia, versão 4, nós estaremos tratando desse assunto em alguns dias, sobre o decreto dominical, os últimos passos atualizados da perseguição profetizada na palavra de Deus contra os servos de Deus nos últimos dias. Tanto o paganismo quanto o cristianismo, o ser humano de um modo geral. Por que nos dias de Noé, só 8, numa população que não tem nada menor do que o mundo que nós temos hoje?
no mundo todo, porque só 8 pessoas entraram na arca. Hoje, graças ao Calvário, uma quantidade de gente muito maior, uma multidão incontável vai entrar. Mas se comparar com o tanto de gente que se perdeu e que vai se perder, e o pior, dentro da própria igreja, meu Deus, como poderia ter sido evitado? Uma conta simples de se fazer, né? A gente vê nas genealogias ali, como na de Noé mesmo, 3 filhos aparecem na genealogia. Só que aquele cara entrou na arca com 600 anos. Raciocina. Quantos filhos ele teve para trás? E quantos filhos ele teria para frente? E não apareceram na genealogia. Por que será? Porque nós sabemos que na genealogia, normalmente não aparecia filha, mulher e nem filhos perdidos. Caim apareceu na genealogia de Adão, ele formou a própria genealogia dele. Entende? É muito sério esse assunto. Noé perdeu descendências e descendências. Muitos e muitos. Parentes ancestrais, descendentes de seus ancestrais, primos, sobrinhos, meus amados. Hoje, o zumbitismo continua travando pessoas como nos dias de Noé, espíritos em prisão. Continua mantendo espíritos em prisões, cativos, às garras de Satanás. O Calvário é o trunfo que nos liberta desse zumbitismo, dessa prisão, e possamos adorar em espírito e em verdade, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e rompermos rumo à vitória. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Perseguição aos cristãos primitivos, tudo que estudamos ali na palavra, tanto da história quanto da palavra, do perfil comportamental da igreja primitiva naqueles dias, é um exemplo para nós hoje. São lições para nós hoje. Como nos prepararmos para a vitória hoje. Fiquem atentos. Terceiro tema, o sofrimento e o exemplo de Cristo. Analisando 1 Pedro 3, de 3 a 22, podemos observar aqui como primeiro ponto que a dependência de Cristo ao Pai era tão absoluta que os infortúnios terrestres não tiravam o foco dele. O segundo ponto, que o que mais feriu a Cristo foi o mesmo que feriu o mundo antediluviano, que feriu ele com relação ao mundo antediluviano, que ele teve que ir pregar para aqueles espíritos zumbizados, aprisionados, cativos de Satanás, para que eles pudessem se decidir em entrar na arca, mas não adiantou. Só 8 entraram. O que mais feriu é o que mesmo continua ferindo os descendentes de Adão hoje, meus amados. É essa propensão nativa, original, dependência pecaminosa. Nós precisamos nos livrarmos disso. E só tem uma única forma: orai sem cessar. Não cansem de orar. A oração é a chave que nos mantém conectados com o reino, protegidos, blindados. Qualquer coisa que aconteça, estaremos blindados para a salvação. Nada tirará a salvação da gente. Porque a forma de conexão nossa foi ativa. Oração é a única coisa que supera tudo. O zumbitismo faz ele sofrer e continua fazendo, porque ele não tem como fazer nada. As pessoas são livres. Só quando decidimos é que ele entra e pode fazer alguma coisa por nós, nos oferecendo a salvação e a blindagem necessária para a vitória. O terceiro ponto, olhando nesse texto de Pedro, é que ele conseguiu manter o foco. A despeito de tudo que acontecia em volta, ele manteve o foco porque ele não abriu mão da dependência do Pai. Ele sabia que essa dependência do Pai, que é a mesma que temos dele hoje, orar sem cessar, é a que garantiu, a que o levou à vitória. A blindagem da vitória salvística não só garantiu a vitória dele, como garantiu a nossa. Basta querermos, optarmos pela vitória.
de Cristo em nós. Quarto tema, prova de fogo. Analisando 1 Pedro 4, 12 a 14, o primeiro ponto eu chamaria a atenção de um detalhe. Pedro, ele conviveu com a perseguição contra Cristo e ele foi vítima pessoal da perseguição da própria liderança judaica, da liderança da igreja dele. Ele sentiu na pele quantas e quantas humilhações e quantas chicotadas. Cristo também sentiu. Só que esse não foi o grande sofrimento de Cristo. O grande sofrimento de Cristo é saber o tipo de morte que ele ia enfrentar e por causa de quem? De mim e de você. Se a nossa raça tivesse sido mais flexível no livre-arbítrio, quem sabe poderia ter sido. Teve que recomeçar tudo de novo. Foi uma quantidade pequenina de pessoas que salvaram. Ele teve que vir plantar a sua vida no Calvário para que eu e você pudéssemos brotar como novas criaturas de fato e arrastar multidões para que na segunda tragédia do planeta, que será em fogo, onde a própria epístola de Pedro estará tratando daqui mais alguns dias, possa se salvar uma quantidade de pessoas que de fato possa agradar ao Senhor, porque Ele gostaria que todos se salvassem, mas infelizmente nem todos escolhem a Deus. E o apóstolo João, olhando lá no 5º selo do Apocalipse, aquelas almas debaixo do altar que ele enxergou em visão, nós podemos notar que ainda vai ter um número de conservos e irmãos que haveria de morrer igual aqueles, que é para os nossos dias, é escatológico. Ainda vai morrer gente perseguido, como está morrendo hoje, que está completando esse número. Mas vai ter um número avolumado na última perseguição mundial que terá, que é o decreto dominical que partirá dos Estados Unidos para cá, segundo a profecia, que vai completar o número e ele vai dizer basta. A prova de fogo, toda a história da humanidade, os servos de Deus passou por ela. E passa, e continua passando. Não se esqueça disso. Mas a conexão, orar sem cessar, é a chave da vitória. Para todos. Não se esqueçam disso jamais. Segundo ponto aqui, dentro desse contexto, Pedro, ele sentiu o peso do ódio inimigo na face dos próprios irmãos de igreja do antigo judaísmo, que resistiam ao cristianismo, não queriam aceitar a doutrina de Cristo. Pedro sentiu o ódio e a rejeição na própria pele. Um terceiro ponto aqui, que se observarmos Apocalipse capítulo 12, verso 17, é uma profecia escatológica voltada para os nossos dias, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao que sobrou dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, 10, última parte do verso, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está apontando para os escolhidos lá do deserto, que Apocalipse 12 comprova que é os Estados Unidos da América, quando no período da perseguição, que o verso 6 e o verso 14 de Apocalipse 12, olhando lá no Escatologia, poderemos aprofundar dentro dessa profecia e será notório que esse tema se trata dos 1260 anos ocorridos entre o ano 538 da era cristã a 1798. Deduzindo um do outro, você verá que dá 1260 anos. Lá fala em 1260 dias, mas a profecia naquele caso aplica a Ezequiel 4,6, um dia é igual a um ano. Que tanto Daniel 7,25 falou desse período, quanto João ali falou. E Apocalipse 13, verso 5 também, 42 meses que a besta proferiria coisas e blasfêmias, 42 meses vezes 30 dias também dá 1260 dias, que transformado no caso da profecia em anos, do ano 538 ao ano de 1798, dentro daquele período, no deserto,
lugar que era deserto, entre o ano 538 a 1798, as Américas. A primeira a ser descoberta, a América do Norte. A primeira a receber os cristãos que fugiram do velho mundo. E ali também nasceria a besta que sobe da terra, justamente os Estados Unidos da América. As três bestas do Apocalipse, união de Estado e Igreja. E dali partirá a última perseguição. Essa profecia está prestes a se cumprir, que é uma profecia mundial. Hoje, cristãos têm sido executados isoladamente para tudo quanto é lado. Mas ainda não é a perseguição mundial. A perseguição mundial virá, está prestes a acontecer. E quando acontecer, sabe quem serão as maiores vítimas? Esses zumbis voluntários, que preferem continuar travados, não quer assistir a verdade, não quer ouvir a verdade, não quer aprimorar a verdade, não quer renovar com a verdade. Eles pagarão caro. Esses sonecas da fé vai pagar muito caro. Sabe, meus irmãos, países fundamentalistas continuam eliminando cristãos, como se fossem pragas. Mas Apocalipse 12, 17 não está mostrando um leãozinho nervoso, uma oncinha nervosa, não. Está mostrando um dragão que não brinca em serviço e que vai vir com tudo. Prova de fogo. Fiquem atentos. Adorem em espírito e em verdade o grande Deus. Orem sem cessar. E hoje se libertem do zumbitismo antes que seja tarde demais. Essa soneca zumbi ouve a voz das trevas e precipita a vítima diretamente no precipício. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado. Antes que seja tarde demais. Quinto tema, o juízo e o povo de Deus. Analisando 1 Pedro 4, 17 a 19, nós podemos notar que aqui esse juízo começa pela casa de Deus. Interessante. Se pegarmos Ezequiel capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, vimos ali quando o Senhor Deus se levanta sobre um querubim, e a sua glória cobre os demais, e o profeta Ezequiel, que tinha sido transportado lá da Mesopotâmia até o reino de Judá, começa a descrever a profecia. Ninguém estava vendo ele. E ele estava vendo todo mundo, o que a turma estava fazendo. Deus estava entre a segunda e a terceira deportação. Deus estava mostrando para Ezequiel escrever para registro do povo de Deus por que ele ia deixar destruir o templo, porque não tinha jeito. Porque começando dentro da casa de Deus, dentro da religião do povo de Deus, e levando até o resto do reino, a corrupção, a perdição estava generalizada, como praga. E Ezequiel estava ali relatando tudo. Então, quando o Senhor se levanta daquele querubim e começa a pedir aqueles 6 homens que vieram, seres celestes, eram 7 na realidade, 6 como exterminadores e 1 como escrivão, relatando, registrando tudo o que ia acontecer daqui 5 anos. Mas Ezequiel estava assistindo tudo, numa projeção futurística. Mas foi dito uma mensagem interessante lá. Começa a assinalar pela casa de Deus. Assinale todos aqueles que realmente têm chorado por causa dessa perdição que está na cidade. Pessoas que têm clamado a mim contra essa perdição. Esses serão poupados, eles não serão destruídos. Serão levados para o cativeiro. E lá no cativeiro poderão continuar a fé. Poderão dar sequência ao preparo, quem sabe, nas entrelinhas, como que não vemos isso? Poderão receber meu filho daqui mais alguns anos, e num projeto muito maior, eu poderei finalmente redimi-los definitivamente. Foi isso que Ezequiel foi lá escrever. É isso também que lá em Apocalipse capítulo 7, verso de 1 a 3, vai acontecer antes dessa última destruição
que tanto João no Apocalipse fala, como o próprio apóstolo Pedro, daqui mais alguns dias, estaremos estudando. O assinalamento dos verdadeiros escolhidos, que começa pela casa de Deus. A absolvição da execução do juízo. Fiquem atentos, meus queridos irmãos, para que realmente não percamos a nossa coroa, guardar o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa. Não deixa a coroa no banco da igreja, não. Deus tem a coroa para cada um que entrar lá dentro, não precisa dar a sua para ninguém. Fiquem atentos, coloquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Seja um membro da raça eleita. E você vai saber que é um membro da raça eleita a partir do momento que você de fato coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Do contrário, você ainda é um membro da raça caída. Não importa se é pastor, se é membro, se é oficial de igreja, não importa. Coloque em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí você terá certeza que é um membro da raça eleita e será selado para a salvação. Do contrário, não fará parte desse selamento. Lamentavelmente. O segundo ponto analisado nesses versos de Pedro, e também lá nos de Ezequiel, dá para ver claramente, e não dá para tirar o foco de Apocalipse 7, de 1 a 3, que só os que praticam o bem, pessoas de bem, e que de fato se envolvem com a prioridade as coisas do reino, é que serão realmente libertos dessa condenação. E o terceiro ponto, somente um escolhido, um eleito, tem o conforto, a certeza absoluta da salvação, e que o mundo que se despedace, ele estará blindado para a salvação, seguro, que cumpriu sua missão e que fez a sua parte. E Deus jamais falhou da dele, e jamais falhará. E é nele, inspirados nele, fortalecidos por ele, que venceremos e cumpriremos com a nossa parte. Fé em meio às provações. Sexto tema. Ao estudarmos 1 Pedro 5,8, poderíamos acoplar-nos junto com esse texto bíblico, Apocalipse 17, 1 e 2, Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 2, 10. Estudando esses textos, perceberemos o seguinte: 1 Pedro 5,8 com Apocalipse 17, 1 e 2 fala da embriaguez babilônica, e Pedro orientando que devemos estar sóbrios. Os zumbis são zumbizados porque estão bêbados com o vinho da Babilônia e são tidos como zumbis que ouvem a ordem das trevas e se precipitam na perdição por excesso de embriaguez espiritual. Apocalipse 12, 9 mostra uma batalha no céu. E quantos seres celestes caíram naquela batalha. Porque já naquele tempo foram vítimas do zumbitismo, da embriaguez, da insensatez. Por isso peitaram uma batalha contra o próprio Cristo no reino eterno. E foram todos lançados aqui na terra. Apocalipse 2:10 mostra 10 dias também, representando 10 anos, um dia cada ano, aplicando Ezequiel 4:6, nos dias de Diocleciano, os 10 anos da maior intensidade de opressão ali nos primeiros séculos da era cristã, onde de 303 a 323 o maior índice de apostasia seria infiltrados dentro da igreja cristã, aonde o próprio Apocalipse, o próprio apóstolo João, chegou a enxergar e escrever que eu sei que aí está o trono de Satanás, terceiro período da igreja cristã. Pérgamo, elevação de corrupção dentro da igreja. Coisa horrível. Mas que os conselhos é que eles deveriam estar firmes, porque Deus seria com eles, eles seriam vitoriosos. Fé em meio às provações. Foi a fé que fez Noé vencer, foi a fé que fez os apóstolos vencerem, foi a fé que fez todos os vitoriosos em Cristo vencer até hoje, e é ela que continua sustentando a todos na blindagem da salvação.
Finalmente, o sétimo tema, antenados no conflito. Eu gostaria de citar um texto do Grande Conflito, página 614 a 615, que diz o seguinte: os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enfureceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Fiquem atentos ao que a pena inspirada, de forma escatológica, apresenta para mim e para você. Releia esse texto, preste atenção. Algo que estará acontecendo nos dias finais da história deste mundo. Guarde isso. Mas guarde em oração. Viva em espírito e em verdade. Adore em espírito e em verdade. Para que hoje você já seja um vitorioso. Não precise esperar o amanhã. A vitória é hoje. Que amanhã é certo. Santo Deus. Capacita-nos, Senhor. Fortaleça o nosso entendimento e principalmente o nosso discernimento, para que possamos andar com retidão nos teus caminhos, vivendo a tua palavra e ensinando a tua palavra. Perdoe nossos pecados e faltas. Estrutura a nossa fé cada dia mais, para que possamos sermos luz no mundo e sal na terra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.